Eu fiz essa pequena introdução antes de nós lermos o texto, e deu tempo de você abrir o texto de Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler aqui já no versículo 1, que está antes do grande título. O versículo 1 diz assim: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vejam bem aqui. Há uma diferença entre ser livre e ser liberto. Existe o livre, que é livre porque exercita o livre arbítrio, e existe o livre que é livre porque exerce a liberdade. Qual é a diferença? Bom, o livre que exerce o livre arbítrio é qualquer ser humano. Livre arbítrio nada mais é do que a capacidade de fazer escolha, seja ela qual for, para o bem ou para o mal. Você tem livre arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Isso é livre arbítrio. Então, livre arbítrio é a condição prévia, anterior, primária, em que eu estou, da qual eu olho dois caminhos e decido qual eu vou seguir. Isso é livre arbítrio. Agora, liberdade não é a condição prévia, anterior. Liberdade é a consequência que eu terei ou não, dependendo do caminho que eu seguir. Liberdade é o que se adquire depois. Então veja, um ser humano é livre ao exercer o livre-arbítrio de fazer uma escolha. Então suponha aqui que eu tenho dois caminhos. Eu tenho livre-arbítrio de escolher. Aqui há uma placa dizendo: cuidado, pântano. E aqui há uma placa dizendo: caminho com pedras. Você é livre para escolher por qual caminho vai, pelo pântano ou pelas pedras. Você olha e se depara diante das placas e diz: bom, mas nenhum é agradável, né? Pântano é úmido, sujo, escuro. Pedras são mais firmes, mas, bom, incomodam, a gente tropeça, escorrega, cai. Bom, uma pessoa de bom senso entende que o caminho com pedras é mais seguro do que o caminho pantanoso. Você tem livre-arbítrio para escolher por qual caminho vai, fique tranquilo. Aí a anta, a mula de Balaão, ela escolhe ir pelo pântano. Bom, você é livre para escolher ir pelo pântano, ok. Andando pelo pântano, cai num poço de piche, areia movediça e começa a afundar. Você foi livre para escolher o caminho, não foi? Sim. Você é livre agora para sair da areia movediça na qual está afundando? Não. Então, você tem livre arbítrio para escolher. Mas se a escolha for errada, você perde a liberdade. Você não tem liberdade. Dependendo do caminho que a pessoa escolhe no seu livre-arbítrio, ela não será livre mais. Ela é livre para escolher e ao escolher perde a liberdade. Ora, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade. Então, quem será livre? O que for livre para escolher pelo caminho das pedras, e apesar de toda a dificuldade que é andar nas pedras, ele continua sendo livre, porque nele ele pode andar, apesar de cair, tropeçar, escorregar. E inclusive continua livre, tão livre é, tanta liberdade tem, que poderia até, se quisesse, voltar e escolher pelo pântano se quisesse.
Liberdade é o que se encontra aqui, no caminho das pedras. Vamos dar um exemplo mais prático. O livre-arbítrio, você tem para escolher se vai beber cachaça ou não, se vai tomar cerveja ou não, se vai acessar pornografia ou não. Você tem livre-arbítrio para isso. Agora veja só, a pessoa que é livre para escolher a bebida, depois de escolher por ela e se tornar viciado nela, é livre para sair da bebida a hora que quiser? Não. Então ela é livre para escolher, mas não é livre para sair. Ou seja, ela perde a liberdade por causa da escolha. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. A coisa mais irônica é ouvir um pinguço, um bêbado, dizendo que é livre. Livre. O bafo chegando na esquina. Eu sou livre para fazer o que quiser. De dentro da cadeia, de dentro da prisão do vício, de dentro da prisão da bebida, ele gritando que é livre. É mesmo a lavagem do porco se chamando de shampoo. É o tempo que nós vivemos, né, irmãos? As palavras foram esvaziadas do seu sentido verdadeiro. Eu sou livre. Bom, se você optar pela pornografia, você é livre para optar por ela. Mas uma vez optando por ela, ela te prenderá e te tornará de tal forma viciado que você já não a abandona a hora que quer. Você é livre para escolher, mas não é livre para sair. Que liberdade é essa? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, veja no versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Ou seja, você foi liberto, você só é liberto quando você faz escolhas, e ao fazer a escolha, você permanece livre para fazer outra. Isso é uma pessoa liberta. Então quem é livre? O que bebe ou o que escolheu não beber? O que acessa a pornografia, a prostituição, certos aplicativos, certas páginas, certos canais, que vão enchendo a tua mente de pensamentos, de opções, das quais depois você não tem mais escolha para sair, de tal forma te enredaram, te viciaram, que você já não consegue mais viver sem. Livres, irmãos, livres são os que optam por Jesus Cristo, porque você opta por Jesus Cristo, Ele te salva, Ele te redime, Ele te santifica, e nós somos tão livres, que até para deixar Jesus Cristo, se quiséssemos, nós teríamos liberdade. Nós não deixamos porque Ele nos escravizou, nós não o deixamos porque continuamos optando por Ele, hoje e amanhã, e depois, e depois, e depois. Ao contrário dos que começam com Cristo e depois abandonam, e vão procurar qualquer outra coisa para satisfazer as suas vidas. Quando elas tentam voltar para Cristo, elas não conseguem. Engraçado, não é? Aquele que está em Cristo pode até sair de Cristo a hora que quer, mas aquele que está no mundo tenta ir para Cristo e não consegue ir a hora que quer, porque precisa ser tirado de lá por Ele. Não dá para chamar o mundo de liberdade.